boa tarde a todos. Começando mais um Direito com Elas em Minutos. Hoje com a presença da doutora Fernanda Medeiros, para a gente conversar um pouquinho sobre o direito animal, mais voltado para os maus tratos de animais domésticos. Mas antes, eu quero convidá-los a se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir os nossos vídeos lá, seguir nossas páginas no Instagram e no Facebook, ficar por dentro de todo o conteúdo que lá tem, que tem bastante coisa legal. E também assistir esse vídeo até o final, porque vai ter bastante esclarecimento sobre isso. Doutora Fernanda, é um prazer estar com a senhora hoje aqui. Com você, né? Senhora não, com você. É, a senhora está no céu, Roberto. Com você, né? A doutora Fernanda, que é professora na PUC do Rio Grande do Sul, ela é doutora em Direito Ambiental, com ênfase em Direito Animal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a questão dos maus tratos, né? Porque quando o assunto é denúncia de maus tratos e crueldade contra animais, o Brasil ele tem uma legislação pertinente, específica e autoridades que são competentes e responsáveis pela manutenção da lei e punição desses crimes. Doutora Fernanda, fala um pouquinho para a gente sobre isso, né? O que configura os maus tratos contra os animais domésticos? Então, olha só, primeiro eu queria parabenizar a Roberta pela iniciativa, acho que as pessoas têm que acompanhar mesmo, acho que a gente tem que aproveitar o que de bom veio nessa situação surreal que a gente está vivendo. Então, vamos todo mundo mesmo seguir a minha, falar o Direito com Elas é uma iniciativa que tem que ser, né, parabenizada, né, e a gente tem que incentivar. Né? Então, muito obrigada pelo convite e obrigada por trazer para a discussão um tema tão bacana. Um tema tão importante que eu acho que, querendo ou não, ele acaba fazendo parte da vida de boa parte dos brasileiros, né? Que, de alguma forma, convive, né, com animais. Né? Às vezes as pessoas não têm nas suas casas, não são tutoras de nenhum, mas a mãe tem, a avó tem, o irmão tem, então a gente acaba, de alguma maneira, convivendo, né, com essa realidade. Eu vou, então, só começar um pouquinho antes, né, de falar especificamente sobre a questão dos maus tratos, da gente entender, Roberto, isso eu acho que é bem importante, né? A nossa Constituição, ela protege os animais, né? E isso é uma coisa muito bacana da Constituição brasileira. Nós temos lá na Constituição uma regrinha que vai dizer assim: é vedada qualquer prática, né, contra, né, a prática que seja cruel contra os animais. Então, o que fez a nossa Constituição, que é a nossa lei maior, né? É a lei que manda em todas as leis, né? O que diz essa nossa Constituição? Dizendo que é vedada qualquer prática que submete animais à crueldade, né? Ela está reconhecendo que os animais sentem. Né? A nossa Constituição, o que ela está dizendo? Animais não podem ser tratados como coisa, porque coisa não sente e animais sentem. Eu não posso ser cruel, né, Roberta, com um telefone celular. Eu não posso ser cruel com o computador, mas a Constituição está dizendo que eu não posso ser cruel com os animais. Então, para a nossa Constituição, né, para a nossa lei maior, os animais já não são, né, coisas, já são ali olhados, né, com aquilo que a gente chama de animais que são sencientes, né? São animais que sentem, são animais ali que possuem, enfim, né, uma relação de dor, alegria, prazer, medo, fome. Qualquer um de nós, né, Roberta, que convive com um animal, sabe dizer, né, quando tá alegre, quando tá triste, quando tem fome, quando tá com raiva. Então, a Constituição traz isso pra gente. E por que isso é tão importante falar na Constituição? Porque todas as outras leis no Brasil têm que obedecer a essa. Né? Desde 1988 já se fala isso. Isso, aí é até bacana, Roberta, tu dizer isso, porque às vezes as pessoas olham, mas isso é uma coisa de gente que tá vanguarda, que está inventando. Não, gente, a Constituição de 88, olha, nós temos aí, né, olha quantos anos, né, e desde lá está escrito isso. Né? Aí a gente está falando, que tipo de animais? Quando a Constituição fala que os animais, que a gente não pode submeter à crueldade, ela não diz quais, então são todos. Né? Mas hoje aqui a gente está falando desses animais que são os animais domésticos, que normalmente a gente associa cão e gato. Né? Então, o que nós temos? Existe mesmo, né, toda uma proteção, né, contra essa crueldade, tanto que na lei que vai falar sobre crime ambiental, existe ali a determinação que é crime a crueldade, que é crime maus tratos. Então,
é uma coisa pouca, né? Quando a gente fala sobre isso, não é uma questão de dizer, é como se eu sofresse ali, eu passasse um sinal de trânsito, é só um problema administrativo. Não, não é. É crime. Assim como também vai ser uma infração administrativa, também vai ser um problema que pode gerar multa, né? Mas, além disso, gera uma relação criminal. A gente pode ser réu num processo criminal. E aí a gente faz assim, bom, mas então o que é maus tratos, né? O que pode ser considerado maus tratos? E aí vem uma outra coisa bem curiosa para nós, viu, Roberta? Desde 1934, nós temos uma regulamentação no Brasil que define maus tratos. Então, ali não é fechado, são exemplos, é um decreto da era Getúlio Vargas, né? Em que tem uma lista de situações que são consideradas maus tratos, né? Mas, mais do que isso, nós não temos uma norma que fecha e diz, olha, maus tratos, 2 pontos e aí tem, né? E eu acho que a gente não precisa. Mas o que nós conseguimos configurar situação de maus tratos, né? Então, normalmente as pessoas pensam, é machucar, mutilar. Bom, isso é o óbvio, né? A pessoa lá, a gente vê, tanto que teve agora a lei sanção, né? A gente tem situações, as pessoas vão lá e amputam as pernas, cortam o rabo, jogam, a gente vê absurdo. Cordas vocais também, para parar de latir, cordas vocais, para não latir, né? É como se, na verdade, se dissesse, eu quero um filho, mas não quero que ele chore, então vou lá e corto as cordas vocais da criança. Né? É um absurdo tão grande quanto. Né? Faz parte da natureza daquele ser vivo. Tá? Então, dentro dessa situação, os maus tratos, esses a gente até consegue enxergar rápido. Né? A gente fala assim, pô, cortou, machucou, mutilou, arranhou, a gente enxerga rápido isso. Mas outras coisas, às vezes, que a gente acha que não tem problema, também é maus tratos. Se a gente pensar o seguinte, abandono, que a gente estava conversando, né? Eu peguei e não gostei, abandonei o cachorro, ou abandonei o gato. Abandono é maus tratos, porque são animais que dependem da gente para sua própria sobrevivência, para saúde, para bem-estar, alimentação. Simplesmente um animal que eu assumi a responsabilidade, eu largar e abandonar, estou tirando dele a possibilidade de viver, né? Então, relação de abandono é maus tratos, sim, e é crime. Né? Então, é bom sempre vincular, né? Olha, é maus tratos? É crime. É maus tratos? É crime, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu crio o cachorro, o que eu sou contra, né? Mas enfim, crio o cachorro para vender. Aí a pessoa coloca ele numa jaulinha, um monte de jaulinha, né? Dependendo da forma como isso está sendo feito, é crueldade, né? A forma como eu manejo, a forma como eu trato, onde eu deixo. Aí a gente vê as pessoas, às vezes, pegam animais para criar e largam na sacada do apartamento o dia inteiro. Bate sol, chuva, deixa lá um pote d'água. Né? É maus tratos. Deixa o animal para cuidar da minha obra. Larga um cachorro dentro da obra, não tem casinha, eu não dou comida, que eu quero que ele fique bravo. Ou eu vou viajar e deixar, meu vizinho atira comida para ele de vez em quando. Gente, tudo isso é configuração de maus tratos. Tudo que possa afetar a dignidade da vida daquele ser é encarado ali como situação de maus tratos. E nesses casos, como que a pessoa ela pode vir a fazer uma denúncia? É possível, porque às vezes a pessoa não faz a denúncia exatamente porque tem medo, porque meu vizinho, né, mora perto, vai descobrir isso. Há a possibilidade dela fazer uma denúncia anônima com relação a isso? Sim, tem possibilidade. Sim, claro que isso, né, Roberta? A gente sabe que muda da localidade onde a gente está, município para município, como isso vai funcionar. Mas o que a gente tem que procurar? Normalmente, nós vamos ter ou uma secretaria, né, que é responsável pela questão ambiental e aí vai ser responsável pela questão da fauna. Nós já temos vários municípios no Brasil que têm ou uma secretaria especializada ou um espaço dentro de uma secretaria que cuida de animais. Então, eu já posso fazer uma denúncia para lá. Normalmente, nós temos uma polícia ambiental, né? Então, se eu tenho uma polícia ambiental, vamos fazer a denúncia para a polícia ambiental. Não tem no meu município, faz a denúncia na polícia, né? Então, é importante olhar, por quê? Porque o dever de proteger esses animais também está previsto nessa nossa lei maior, nessa Constituição. E é um dever que eu não posso abrir mão. Então, o Estado, ele não pode simplesmente negligenciar e dizer, não vou atender. Às vezes a gente também fica com medo, mas eu só estou falando de maus tratos, mas não importa.
Ele tem que ter um canal e a gente tem sim que procurar. Uma outra alternativa, Roberta, que é sempre boa, é procurar o órgão ministerial, o Ministério Público da tua cidade. É isso que eu ia perguntar. Eu falei assim, se não tem, pode procurar o Ministério Público? Pode, então. Pode. E aí, às vezes, o Ministério Público até é mais tranquilo, porque as pessoas ficam mais seguras, né? Porque eu posso fazer daqui a pouco, por exemplo, no nosso Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, né? Existe lá o Ministério Público que trabalha com a área ambiental especializada, manda direto um e-mail para eles, mesmo que eles me identifiquem, isso não significa que na hora que ele for abrir ali o inquérito para fazer a investigação, ele vai me identificar, né? Eu posso conversar isso com o promotor também, né? Outra coisa, às vezes, que pode ajudar é tenta ver quem na tua cidade trabalha com a proteção animal. Claro que a gente também tem que tomar o cuidado de não substituir, né, o Estado pelas ONGs, coitadas, né? Às vezes a gente quer que as ONGs façam tudo, né? Não são. As ONGs são pessoas como nós, que trabalham, têm conta para pagar, só que como amam muito, estão tentando ajudar da melhor forma possível. Mas elas não têm responsabilidade, né? Às vezes a gente ouve assim, fulana tem uma ONG, mas não pegou o cachorro. Se não pegou, porque custa, né? Ela está querendo fazer o máximo, que coisa, mas tem que dar alimento, remédio, cuidar, tá atrás, espaço, né? Então, assim, vai na polícia, vai no Ministério Público, né? Sim, às vezes tem um telefone, por exemplo, nós temos aqui em Porto Alegre, no município, um número que a gente liga 156, e aí ali tu consegue falar sobre tudo na cidade, faz um protocolo e fala sobre animais. A maioria dos municípios já tem esse tipo de acesso com o executivo, né? Com o poder público. Sim. E o fato de a gente, por exemplo, nessa pandemia que a gente até conversava, né? Houve muita adoção de animais, até compra de animais, né? Eu acho que é importante a gente enfatizar isso, porque nós vivemos esse ano numa forma bastante anormal, né? Home office, né? Os filhos em casa, o animal acabou sendo um tipo de terapia para as pessoas, né? Mas a gente não pode esquecer que as coisas vão voltar gradualmente ao normal. E esses animais vão necessitar de atenção, de carinho cada vez mais. Então, é importante que as pessoas que estão nos ouvindo, né, que se lembrem disso e para que amanhã também não incorram nos crimes que a gente nem informou. E caso você venha a saber, né, você nosso seguidor, né, venha a saber de um animal maltratado, porque a gente falou aqui de cão e gato, mas também tem os animais exóticos que as pessoas hoje também estão... Não, às vezes o cavalo, né? Por exemplo, porque às vezes a gente fala, o nosso Brasil é tão grande, né, Roberta? Às vezes a gente está falando sobre isso, mas às vezes as pessoas têm o cavalo muito próximo, né? Precisam dele, e aí a gente vê às vezes que o cavalo está mal alimentado, às vezes os cavalos caem nas ruas, às vezes é só falta d'água, ele está desidratado. Então a gente tem essa noção que isso também não dei água, não dei alimento correto, isso também é maus tratos, né? Aqui aí, especificamente, a gente tinha algumas situações, e quem é da terra que sabe, né, de cavalo solto, vaca, tem muitas vezes que, né, vai ver vaca, umas 5, 6 junto, tal. É um perigo também para a população, porque, quer queira, quer não, o atropelamento de um animal desses geralmente é algo bastante complexo, né? Fora tudo que geralmente são animais que estão sendo maltratados, exatamente porque a pessoa solta para eles buscarem um pasto. E, gente, não é assim, né? Não é desse jeito. Se você tem que cuidar, independente de qual animal, seja cavalo, seja vaca, seja cachorro, seja gato, seja cobra, seja aranha, ou o próprio peixe, ele tem que cuidar, né? Então, muito pertinente as pontuações. Eu agradeço muito a sua presença, doutora Fernanda. Foi um prazer tê-la aqui conosco. E eu espero que a gente possa fazer outros vídeos, né? Falando um pouquinho mais sobre isso, né? Que é um tema bastante extenso, né? Muito não, é bastante mesmo. Não, Roberta, eu te agradeço muito. Vou aproveitar aqui, né? Tipo, no meu Instagram também, eu normalmente coloco algumas informações sobre a questão animal, então é @nanda_medeiros, né? Não é nada mais, porque não é um canal bonito que nem o de vocês, né? Mas é um espaço. É um espaço às vezes, de trocar ideias, mostrar o que está saindo, né? Quais são as leis, quais são as discussões. Então, às vezes, as pessoas se interessam, daqui a pouco acaba sendo uma boa alternativa. Mas parabéns de novo para vocês, muito obrigada, né? Gosto bastante de incentivar essas iniciativas, né? Acho que é para sucesso mesmo. Obrigada mesmo pelo convite e estou à disposição de vocês.
Muito obrigada, em nome meu e da doutora Vanessa, a gente agradece muito, foi muito esclarecedor. A gente vai deixar depois aqui a página da doutora Fernanda, para quem quiser entrar em contato também, né? Quem tiver dúvida, pode mandar para a gente, pode mandar para a doutora Fernanda, a gente vai conversando e vai ter mais coisas aí sobre direito animal. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, pode mandar para a gente, que a gente vai ficar feliz em atendê-los. Vou encerrar nosso vídeo agradecendo mais uma vez e pedindo para vocês, solicitando e convidando vocês para se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações, curtirem as nossas páginas no Facebook e Instagram, ficarem por dentro de todo o conteúdo que é feito com muito carinho para vocês. Um grande abraço a todos. Até mais. Obrigada. Beijo. Tchau, beijo.